Oi, boa noite, irmãos. Como vocês estão? Estamos aqui começando nosso culto de quarta-feira. Temos 9 conexões, 9 famílias que estamos conectados nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor e também poder ter um momento especial que toda quarta-feira é um momento especial onde nós podemos compartilhar nossos pedidos de começar. Já estuvimos cantando, mas antes de comenzar vamos a orar para pedir a presencia del Señor conosco en este momento. Nosso Deus, estamos gratos porque no meio da semana podemos deter nossas atividades para poder participar juntos como igreja de um momento especial onde nós podemos abrir tua palavra, onde nós podemos orar uns por outros e podemos assim compartilhar nossa vida cristã, podernos animar, podernos ajudar com as orações e com levar uns com outros os fardos dessa vida. Nós queremos te pedir nesse momento que teu Santo Espírito esteja conosco, guiando o culto, guiando a pregação de hoje, guiando também o que nós vamos a compartilhar, Senhor, de oração, para que possa ser uma bênção para cada um de nós e as famílias que nos representam. De Jesus. Amém. Bom, a palavra hoje vai estar para Neuceli, é verdade, Neuceli? Está preparada aí a Neuceli? E nesses momentos, Neuceli, o tempo é teu. Vamos a deixar o canto para o final, porque já a hora avançou muito. Ok, então, muito boa noite. Eu só queria confirmar, tá dando para ouvir bem meu som, meu áudio? Ok, então, bom ver os irmãos, né? Alguns que a gente só vê realmente aqui na forma online, né? Como é bom revermos a nossa família espiritual, não é? E estamos felizes principalmente, né, pelo retorno das duas famílias da nossa igreja que foram acometidas desse mal, mas que com a graça de Deus estão bem. Temos orado por vocês. Bom saber já de notícias boas, né? Nossa igreja, nós somos como um corpo, né? Então, assim, se alguém não está bem, é como se uma parte do nosso corpo não estivesse bem também, né? Então, para que o corpo todo esteja bem, todos os membros têm que estar bem, né? Então, vamos a Deus porque muito bom ouvir notícias boas de vocês. Muito bem, irmãos. Estamos no meio da semana, né? E é bom podermos fazer essa pausa para podermos refletir um pouco sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Eu fiquei pensando assim, o que eu poderia, né? A gente sempre, quando vai trazer a palavra, é uma responsabilidade muito grande, né? Porque o nosso desejo é que Deus nos use, né? Que nós falemos não das nossas palavras, mas o que Deus quer, né? Eu já queria compartilhar com vocês, na verdade é um estudo que nós estamos fazendo aqui em casa com as meninas, sobre, fazendo sempre a relação, assim, entre a Bíblia e a natureza, né? A gente gosta bastante de estudar a Bíblia assim como as meninas. E essa semana nós estávamos refletindo sobre algumas árvores, na verdade, durante todo esse mês. E essa semana a gente está estudando e refletindo sobre a árvore, a oliveira, né? E quando a gente fala de oliveira, a gente já pensa logo, né, rapidamente no produto que ela nos oferece, né? Que é a azeitona, que é o azeite de oliva. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma tela que eu preparei aqui com algumas curiosidades que tem nessa árvore, né? Vou ver se eu consigo aqui, que eu não sou muito boa nessas coisas. Vamos ver se eu consigo compartilhar aqui. Vamos ver. Aparece para vocês? Ok. Eu vou pedir ajuda aqui para eu conseguir
colocar na tela grande. Ok. A gente sempre precisa da ajuda dos universitários, né? Ou, na verdade, dos filhos, né? Mas vamos lá. Eles já passaram na nossa frente anos-luz, né? Com essa pandemia, com o estudo bíblico online que acabam fazendo, e vamos lá. Muito bem. É, quais são as utilidades, né, do azeite de oliva na nossa vida? Eu, particularmente, gosto muito de utilizar esse óleo, esse azeite, né? E eu pesquisando aqui rapidinho, na verdade, o azeite de oliva ele é benéfico para várias coisas, mas atenção às mulheres, né? Ele ajuda no tratamento da pele, dos cabelos, né? Na culinária, né? Que é uma delícia nas saladas, enfim, utilizar o azeite, a própria fruta da azeitona, né? E uma coisa que eu não sabia é que a folha da oliveira, ela é muito benéfica para diabetes, para hipertensão, muito interessante, né? Como a natureza pode nos auxiliar e nos dar, assim, privilégios e no paladar, muito gostoso, né? Mas na Bíblia, a gente também tem o uso do azeite de oliva, né? Na verdade, o óleo, né? A gente tem vários textos da Bíblia, não sei se eu vou conseguir falar todos aqui, procurarmos todos, mas eu vou citar alguns aqui para gente. Lá no passado, no Antigo Testamento, em Êxodo 35, fala para que era usado o azeite, né? Na verdade, ele era usado como combustível para o candelabro do templo. Então, a utilização do azeite de oliva já é muito antiga, e até as meninas assistiram hoje como era feito esse azeite na época de Jesus, né? É bem interessante a forma artesanal que eles preparavam esse azeite, né? Outro lugar que na Bíblia fala sobre o azeite de oliva, na verdade, ele era usado também como combustível para lâmpadas, como também foi no tabernáculo, também é citado lá na parábola das virgens, né? Como o azeite que elas tinham nas lamparinas das convidadas do casamento. Lá em Marcos fala que o azeite ele era usado pelos sacerdotes depois do sacrifício também, uma forma de purificação, né? E até as crianças, né, conhecem essa história que Jesus, que... Um pouquinho aqui. Essa é, na verdade, a parábola da viúva ali do azeite, né? Estava pensando em outra já. Que da viúva que só tinha um pouco de trigo e um pouquinho de azeite. Tem a história da outra viúva, né, que foi fazer o azeite lá, colocar nas botijas, enfim, com Elias, né? E aí, falando de azeite, de azeitonas, a gente remonta a lembrarmos da árvore que produz esse fruto, né? Que no caso é a oliveira, né? A oliveira. E aí eu fui pesquisar e pensando e lembrando, né, do que, porque é muito interessante a gente fazer paralelos e pensar de uma forma assim que a própria Bíblia seja viva para a gente. E é isso que a gente também deve passar para os nossos filhos, né? Que não seja só conceitos, mas que eles podem relacionar assim as coisas que eles aprendem com aquilo que eles sabem no dia a dia, ilustrando. Eu gosto muito de ilustrar as coisas. E aqui nessa foto, realmente é uma foto muito bonita. Eu não sei se você já teve a oportunidade, né, de visitar a Terra Santa, lá Israel, Jerusalém. Eu nunca tive, é um sonho, mas enfim. Mas a gente não pode ir, a gente vai olhar as fotos, né? E essa foto é uma foto na verdade, de frente do monte, né? Esse é o Monte das Oliveiras. Olha como ele é, não sei se é uma foto recente, enfim, mas a gente vê que é bem arborizado, tem bastante ali os cedros, né? Que a gente também já estudou aqui em casa, por isso que eu identifiquei. E tem as oliveiras ali, ó. As oliveiras são árvores baixas, né, com galhos retorcidos, o tronco não é muito alto. Na verdade, não é uma árvore muito bonita, assim, humanamente falando, não é muito frondosa, mas não tem como não pensar em oliveira, não pensar no Monte das Oliveiras, né?
E Jesus realmente utilizou-se muito desse monte. Quando a gente vai pesquisar na Bíblia para ver o tanto de coisas que fala sobre a oliveira e relacionado a Jesus, realmente são vários textos, assim. Eu relacionei só alguns para a gente conversar hoje e tirar uma aplicação, né? Mas são vários textos. Jesus utilizou esse monte como se fosse. Não sei se alguém já assistiu aquele filme O Quarto de Guerra, né? O cantinho especial de oração que a gente tem aqui em casa, eu acho que alguns de vocês também têm, né? Esse era o cantinho especial de oração de Jesus. Olha que interessante, que bonito, né? Na verdade, Jesus não só usava o Monte das Oliveiras para orar, mas também para ensinar as pessoas. E tem um texto, um versículo da Bíblia que fala que as pessoas iam de madrugada ao Monte das Oliveiras para ouvir de Jesus, das palavras dos sermões de Jesus. Olha que interessante, porque elas sabiam que Jesus estava lá. O Monte das Oliveiras, eu pesquisando também, descobri que não sabia até então, que ele fica mais ou menos a 1 quilômetro da entrada de Jerusalém. Então, ele fica próximo à cidade mesmo, né? Que era, na verdade, a distância de um sábado, que eles podiam percorrer durante o sábado, os judeus, né? Então, na verdade, ele fica próximo da cidade. E a gente tem os versículos da Bíblia que falam quando Jesus estava olhando para Jerusalém, ele estava lá no Monte das Oliveiras, né? Então, a gente consegue já se tornar um pouco mais real. Não sei se para vocês é assim, mas quando você começa a ver as fotos, calcular as distâncias, peso, medida, as histórias ficam mais reais para a gente, né? Até histórias que a gente sempre leu, ficam com detalhes, fica um pouco mais rico, né? E eu busquei essa imagem, olha só que interessante, né? E tem vários versos da Bíblia que falam Jesus contemplando Jerusalém do Monte das Oliveiras. Eu fico imaginando quantas orações, né? E a gente tem uma, né, de Jesus orando por Jerusalém. Lá do Monte das Oliveiras, ele conseguia ver Jerusalém. Com certeza era uma vista panorâmica que Jesus tinha, né? E quanto ele orou, quanto ele chorou por aquela cidade. Ele sabia, e principalmente nos últimos momentos da vida dele, ele orava assim com muita angústia, muito fervor, com o coração contrito mesmo, né? Orando pelos seus que estavam ali dentro daquela cidade. E eu imagino que por alguns momentos, vários, na verdade, momentos, Jesus viu nascer do sol sobre Jerusalém, né? E ele contemplava aquela cidade. Que cena maravilhosa que não é, porque quando Jesus acabava o seu labor durante o dia de pregar, ele ia para um monte orar. E à noite ele não conseguia ver Jerusalém, não existia luz, na verdade, nas casas e nem nada, né? Mas quando o sol amanhecia, eu imagino que ele ficava olhando para Jerusalém, o que passava na cabeça de Jesus, o que se passava no coração de Jesus, era muito amor, né? Ele sabia que o tempo dele estava chegando ao fim e ele sabia, né, que muitos ali não estavam aceitando e, na verdade, o crucificariam, né? Então, eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês. Nós vamos ver alguns textos sobre quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, né? Eu fui pesquisar, o Sermão das Bem-aventuranças não foi feito, não foi falado nele, mas teve um outro sermão muito importante e muito especial até para os nossos dias, que é o sermão profético, né? Lá em Mateus 24, Lucas 21. Eu queria ler com vocês o que está escrito lá em Mateus 24, no verso 3. Mateus 24, verso 3. Fala assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, né? Então aqui a gente vê o sermão profético que Jesus fez
Não foi para grandes multidões, foi para os discípulos que o procuraram em particular. Quando eles queriam conversar com Jesus ou tirar alguma dúvida, eles o procuravam e eles sabiam que Jesus estaria lá. Interessante, né? E Jesus falou todo aquele sermão, falando da destruição de Jerusalém, comparando com a destruição do mundo também. Então, na verdade, obrigada. É um sermão muito relevante para os nossos dias, né? Foi proferido lá no Monte das Oliveiras. Logo um pouco mais à frente, em Mateus 26, verso 30, o Monte das Oliveiras também é citado. Vamos ver. Após a ceia, né? Jesus tomou a última ceia. Após a ceia, eles cantaram um hino e saíram para onde? Para o Monte das Oliveiras, né? E eu não sei se eu não lembrava, eu não sabia que o Jardim do Getsemane, na verdade, está localizado no Monte das Oliveiras, né? Eu não tinha feito essa relação ainda, como a gente aprende ou relembra coisas que sabia e esqueceu, né? De que o Jardim do Getsemane, e aí só desse jardim dá um outro sermão, que eu não vou falar sobre ele agora, mas Jesus passou as suas horas de agonia nos momentos finais da sua vida, no jardim do Getsemane, no Monte das Oliveiras. Então, a gente pode perceber que todos sabiam onde Jesus estaria. Na verdade, quando ele quisesse se esconder das grandes multidões à noite, ele estaria lá. Por isso que até Judas foi, né, com a turba, enfim, encontraram ele lá. Jesus estava no Monte das Oliveiras, né? E o que será que... ainda de eu falar essa parte, lá em Atos, o que mais aconteceu de importante e significativo nesse monte? Olha quanta coisa aconteceu no Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1. Atos 1, versos 9 e 12. Né? Pelo texto, vocês já podem ver o que estava acontecendo lá. Então, tá falando aqui sobre a ascensão de Jesus. No verso 9 fala assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E aí tem toda aquela parte que ele conversou, que os anjos conversaram com os discípulos, né? E aí, quando os discípulos voltam, fala aqui no verso 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, que a gente já falou, né? Aproximadamente 1 quilômetro. Então, os discípulos voltam da cidade do Monte das Oliveiras, né? Onde Jesus foi ascendido ao céu. Lá em Lucas 22, versos 39, fala o que mais Jesus gostava de fazer no Monte das Oliveiras. Lucas 22, 39. Fala assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. A gente vê aqui, na verdade, aqui tá falando sobre a parte que Jesus é preso, né? Então, Jesus tinha o costume de estar no Monte das Oliveiras. E o que ele fazia lá? Lucas 21, um pouquinho antes, verso 37. Fala assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava para ir ter com ele no templo, a fim de ouvi-lo. Então, aqui fala que Jesus pousava onde? No Monte das Oliveiras. Ele não ia lá, com certeza, para armar uma barraca e dormir a noite inteira, não. Ele ia para orar, para ter comunhão com o Pai. Né? Jesus, ele tinha as suas atividades ao longo do dia, que nós bem sabemos, né? Com certeza. Mas à noite ele se retirava para orar e ter comunhão com quem? Com o Pai. Por quê? Ele precisava de forças para o próximo dia. Ele precisava comungar com o Pai, ele precisava contar para o Pai como tinha sido o dia dele, o que ele tinha passado e o que esperar de Deus também a sua vontade
o que ele tinha para passar no próximo dia, né? Jesus venceu porque ele tinha a união dele com o Pai. Ele tinha o relacionamento dele muito íntimo com o Pai. E nós sabemos que entendemos, né, e sabemos já de muito tempo de que Jesus é o nosso exemplo. Não existe outro a quem nós devamos seguir. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas, né? Mas me chama a atenção, assim, a forma como ele tinha comunhão com o Pai, né? Eu acho que vale a pena nós refletirmos um pouco sobre isso, né? Qual é o nosso monte? Qual é o seu monte? Qual é o seu canto? Qual é o seu momento? Isso é uma coisa muito particular de cada um, mas nós devemos ter esse momento especial de nós buscarmos forças em Jesus. Porque se Jesus precisou de força vinda do Pai, como nós, pecadores como somos, vivendo no mundo que vivemos, no tempo em que vivemos, não precisamos da força de que vem de Cristo, não é, irmãos? E é algo assim muito a se pensar e que nós precisamos realmente pedir, se não temos o hábito, ou se isso realmente às vezes é difícil, o sono vem e as atividades são muitas, mas precisamos realmente nos entregar a Deus e pedir que Ele nos faça ter a vontade, se ainda não temos, né? A prioridade, colocar isso como prioridade na nossa vida. Lá em João 8, verso 1, é o último texto que eu gostaria de ler com vocês. Estamos tempo já um pouco adiantado, mas acho que dá para ler esse verso aqui. Fala assim, João capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Mas, na verdade, no último verso do capítulo 7, queria chamar a atenção de vocês numa coisa muito legal. Fala assim, no verso 53 do capítulo 7 do livro de João. E cada um foi para a sua casa. Então, a gente imagina que Jesus tinha, né, na verdade, conversado e falado com as pessoas. Todos foram para casa. Cada um foi para sua casa. Aí entra o capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, né? É interessante, né, a rotina de Jesus como era, né? E é bom saber sobre isso porque é o nosso exemplo, né? Nosso exemplo a ser seguido. Então, quando todos iam repousar, Jesus ia ao monte para orar, né? Que exemplo maravilhoso para nós seguirmos na nossa vida. Nós precisamos vivemos num mundo que realmente nos tira um pouco da assim da conexão, né? Assim como Enoque fala, né, que Enoque ele descia para resolver as suas coisas da vida, né, do dia a dia, tinha relacionamento com todas as pessoas, tinha suas atividades, mas ele não deixava de andar com Deus. E assim foi com Jesus também, né? Lá no livro de Ellen White, que tá lá nas Meditações Matinais Exaltai, que é dela, né, que ela escreveu, tem duas citações muito interessantes que Deus estava falando, comentando justamente depois que Jesus falou sobre o sermão profético, que também tem lá em Lucas 21, né? Que eu queria ler com vocês para a gente meditar um pouquinho também sobre a nossa comunhão com Deus. E como Ellen White fala que estaria o nosso mundo e qual é a nossa necessidade maior. E agora, né? O que isso tudo que a gente conversou aqui tem a ver com a nossa vida? Quando o Salvador indicou a seus seguidores os sinais de sua volta, ou seja, naquele sermão profético, ele predisse o estado de apostasia que havia de existir precisamente, ou seja, logo antes do seu segundo advento. Haveria, como nos dias de Noé, a atividade e a agitação das ocupações mundanas e da procura de prazeres. Comprar, vender, plantar, edificar, casar e dar-se em casamento com ouvido de Deus e da vida futura, ou seja, com o esquecimento das coisas celestiais. Para os que viverem nesse tempo, a advertência de Cristo e eu não queria falar das minhas próprias palavras, eu queria ler com vocês
e que a gente pudesse entender qual é a orientação de Deus, de Jesus, a nós, justamente depois do sermão profético que Jesus falou, tanto sobre a destruição de Jerusalém, quanto também dos finais dos tempos, né? Olha que interessante e que forte esses dois versos aqui. O que nós devemos fazer com relação a tudo isso? Verso 34 fala assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Eu sublinhei aqui a parte que, na verdade, para mim, eu acho que para a maioria de nós, é o que nos pega aqui. Né? Não, talvez não seja embriaguez, talvez não seja, não levemos uma vida de orgia, mas nós levamos uma vida de preocupações com este mundo, não é? As nossas próprias atividades, as nossas próprias, que, claro, devemos viver, né? É, fazendo as nossas coisas e tal, mas não devemos olvidar da nossa vida futura, do nosso preparo. Então aqui fala que Jesus fala que acautelai-vos, ou seja, tomem cuidado com as preocupações deste mundo, para que elas não sobressaiam, para que elas não sobrepujem a vida futura, né? Porque o nosso alvo não é aqui, nós estamos aqui de passagem, o nosso alvo é o que? É o céu. E o inimigo não coloca assim, tentações que ele sabe que a gente não vai cair. Ele coloca excesso de atividades, ele coloca excesso de preocupação, excesso de compromisso. Por quê? Porque isso nos tira um tempo, não é? Isso nos tira o tempo de estar com Deus. E isso é muito perigoso. O verso 36 fala assim: o que nós devemos fazer então, né? Vigiai, pois, a todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus estava aqui falando no sermão, é o final do sermão profético que estava relatado em Lucas, né? Então, ele falando para os discípulos e com certeza para nós também. O que nós devemos fazer? Vigiar em todo o tempo, orando, para que possamos escapar dessas consequências que Jesus relatou antes e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu creio e oro e quero e almejo que essa seja a nossa realidade, que nós possamos estar em pé no dia do Senhor. Não adianta a gente estar em pé agora, preocupado somente com as nossas ocupações mundanas e a procura de prazeres, enfim, e estarmos caídos no dia de Jesus. Não vai ter adiantado nada, né? Precisamos estar ajoelhados agora, fazendo as nossas atividades também, mas não perdendo o foco, que é o céu, né? E a Ellen White tem um texto maravilhoso, que na verdade foi difícil de selecionar, porque todos são muito interessantes, mas o que nós devemos fazer, o que a Ellen White fala, complementando o que a gente viu até agora. Os que vigiam à espera da vinda do Senhor não aguardam em ociosa expectativa, ou seja, a gente não deve ficar somente sentado esperando. Os que aguardam o Senhor purificam a alma pela obediência da verdade. Com a vigilante espera, como Jesus falou ali, vigiar e orar, eles combinam os ativos serviço. Como sabem que o Senhor está às portas, seu zelo é avivado para cooperar com as forças divinas para a salvação de almas. Não é lindo, irmão, nós lermos isso? Né? A nossa espera não deve ser ociosa. Nós devemos trabalhar pela salvação de outras almas, não é? Devemos vigiar, orar, mas também trabalhar. E isso a gente consegue bebendo da fonte, estando ligados à videira, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, né? Então, meu desejo para todos nós, né, que a cada dia nós possamos procurar o nosso monte, né? Eu lembro com muito carinho da casa do pastor Homero, da professora Helene, aqui no mesmo prédio onde a gente mora. Ela também tinha um cantinho especial ali na sacada onde ela via o sol nascer, onde ela buscava o Senhor.
né? E hoje eu fazendo isso no mesmo lugar, né? Um pouco mais acima, mas eu lembro com muito carinho e é muito gostoso, né? Mas é uma coisa que a gente precisa buscar todos os dias, porque as dificuldades vêm, a falta de vontade às vezes vem, mas nós precisamos persistir. Persistir, porque lembremos que Jesus fez isso também lá no Monte das Oliveiras, em exemplo para nós, né? Ele precisava disso, mas por que que isso está relatado tantas vezes? A gente só viu alguns. Por que que está relatado tantas vezes que Jesus ia ao monte orar, que Jesus e todos iam para casa e Jesus ia ao monte orar? Não é repetitivo, né? Na verdade, a repetição na Bíblia é porque é algo importante que nós precisamos tomar conta, tomar nota e tomar de lição para a nossa vida. Então, meu desejo para todos nós que nós possamos vigiar, esperar e trabalhar também até a vinda do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado, Neuceli, pela mensagem que você preparou para nós e para compartilhar conosco. Welton, nós podemos cantar o último hino, então? O hino número de 402, para poder encerrar nosso culto. Sempre dá-lhes a direção, enche-os de grande gozo, mesmo na provação, faz-os bem consagrados, prontos a trabalhar. Fazem-me ouvir
Obrigado, Welton. Agora nós vamos a pedir a Neuceli, você poderia encerrar o culto de hoje com a oração final, por favor? E aí, então, nós, se quiséssemos abrir os microfones depois para poder nos cumprimentar e poder nos despedir, podemos fazer. Ok, então. Vamos orar. Querido Senhor, nosso Pai, Deus eterno, nós te agradecemos pelas admoestações, pelas orientações e pelos exemplos de Cristo Jesus na Bíblia, que viveu aqui uma vida de oração, de comunhão contigo, com o seu Pai, e uma vida de exemplo para nós também. Querido Senhor, nós precisamos disso a cada dia, nós precisamos da tua força e do teu poder, que o Senhor possa realmente se fazer presente na nossa vida, que possamos a cada noite, a cada manhã, nos entregarmos a Ti completamente, Senhor, para que o Senhor possa fazer a obra. Somos falhos, somos pecadores, por isso necessitamos de Jesus, necessitamos de Ti, para que possamos esperar a Tua volta, assim como Jesus nos orientou na Sua palavra, com vigilância, com oração, com serviço ativo também. Ó Deus querido, precisamos da Tua unção, do Teu Santo Espírito na nossa vida. Nos ajude para isso até a Tua breve volta. Nós te pedimos e agradecemos, continue conosco no restante dessa semana e no sábado leve aos que puderem a Tua Santa Casa e que possamos continuar sendo protegidos e abençoados por Ti. Abençoa todos os nossos familiares aqui representados, de todos aqui nessa reunião, neste culto, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Obrigado, Neuceli, por nos falar de Jesus e das lições que aprendemos dele. Amigos, bom restante de semana para todos. Que se Boa noite para todos. Um abraço, pastor Amel. Obrigado, irmã Neuceli. Valeu. Tudo bem, Sandra? Obrigado, Neuceli, pela mensagem. Amém. Deus seja louvado. Obrigada, mamãe. Bom ver todos vocês. Irmão Zé Carlos, Mauro, pastor Homero, abraço na Erlene. Diga que estamos orando pela mãezinha dela, ok? Ok, obrigado. Vou comunicar a ela. Valeu, irmãos. Uma boa noite a todos aí. Prazer em revê-los, hein? Bianca, eu vi que você deu um abraço na mamãe, verdade? Você já cumprimentou ela. Boa noite a todos. Ela representou todos vocês. Boa noite. Da porta, né? O cumprimento da porta. Até sábado, irmão. Se Deus quiser, a gente está na igreja sábado. É sábado. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Obrigada por todos aqui. Boa noite para todos.